Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha, que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 41. Hoje, discorrendo, falando sobre a parceria entre música e poesia, essa ligação íntima, essa ligação profunda que remonta às eras mais remotas. Não é à toa que, quando se trata de poesia, ou da poesia que não é épica, que não é a poesia que está inserida no gênero épico, caso da Ilíada, da Odisseia, dos Lusíadas, da Divina Comédia e assim sucessivamente, a poesia que não é épica, ela é chamada de poesia lírica. E por que ela é chamada de lírica? Ela é chamada de lírica porque ela era composta para ser acompanhada pela lira, ou seja, a poesia sempre esteve ligada, sempre esteve vinculada à música. Sendo assim, fica infundada sempre aquela velha polêmica de se perguntar se letra de música é ou não é poesia. Nós já respondemos, é. Letra de música é poesia. Uma forma de poesia diferente da poesia que está nos livros. Uma forma de poesia diferente daquela que era declamada ou que é declamada nos salões, nos eventos. Letra de música é poesia. E existem provas disso. Quais são as provas disso? Primeiramente, a conquista do Prêmio Príncipe de Astúrias em 2011 pelo poeta e músico canadense Leonard Cohen. Em 2016, a conquista do Prêmio Nobel de Literatura por Bob Dylan. Bob Dylan conquistou o Prêmio Nobel por conta das suas letras de música. Bob Dylan tem 1 ou 2 livros publicados no máximo, diferentemente do Cohen, né? O Leonard Cohen tem alguns livros publicados e, aliás, antes de se notabilizar como músico, como compositor, como cantor, ele se notabilizou como escritor. Ele tem livros importantíssimos como o Flores para Hitler, que, se eu não me engano, é de 1964. Mas o Bob Dylan não. Bob Dylan, o que o credenciou a receber o Prêmio Nobel foram as letras de música. E o mesmo ocorre com Gilberto Gil. No ano de 2022, ano em que estamos gravando esse vídeo, no dia 8 de abril, Gilberto Passos Gil Moreira, a quem nós conhecemos como Gilberto Gil, tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Ele é considerado o primeiro representante da MPB a tomar parte, a tomar posse na Academia Brasileira de Letras. E um dos primeiros negros no Brasil, infelizmente, um dos primeiros, porque nós temos escritores brilhantes que são negros, tivemos Cruz e Souza, tivemos Machado de Assis e temos muitos outros, mas Gilberto Gil, se não me falha a memória, foi o segundo negro apenas a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E o que credenciou Gilberto Gil a tomar posse de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras foram justamente as suas letras de música. E há como contestar que as letras do Gil são poemas? Quando você pensa em Oriente, quando você pensa em louvação, quando você pensa em metáfora, quando você pensa em super-homem, quando você pensa em A Paz, quando você pensa em várias canções
do Gilberto Gil são poemas e podem ser lidas como tal. Se você tira a parte musical, é possível ler como poemas. É lógico que a riqueza fica bem maior quando se ouve letra e música. Ainda mais quando se tem aquele violão maravilhoso do Gilberto Gil, porque ele é um tremendo violonista. Mas durante muito tempo, os poetas que lidavam com música popular foram discriminados. Isso ocorreu, por exemplo, com o Jacques Prévert. Quando nós falamos de poesia francesa, fala-se em Mallarmé, fala-se em Baudelaire, fala-se em vários outros, fala-se em Verlaine, mas não se fala em Jacques Prévert, que é um grande poeta, mas também era um compositor popular. Vinícius de Moraes, por exemplo, o grande Vinícius de Moraes, ele é estudado academicamente, a obra dele é apreciada, mas ele não é tão estudado e a sua obra não é tão apreciada quanto a de outros contemporâneos seus. E isto provavelmente se deve ao fato de ele ser um compositor popular também, né? Um poeta que também se dedicou à composição de letras de música. Garota de Ipanema, por exemplo, Chega de Saudade, por exemplo, que são letras simples, né, ou consideradas simples, né, pelos acadêmicos, pelos intelectuais, pelos estudiosos de plantão. E aí Vinícius de Moraes acabou não sendo, ou acaba não sendo, tão estudado. Essa relação da poesia com a música, né, ela acaba sendo de certa forma retomada com mais intensidade com os poetas concretistas, principalmente os irmãos Campos. Eles têm larga colaboração no campo da música, principalmente com o Caetano Veloso. E tem também, nós não podemos nos esquecer, de Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes é um grande poeta que também é um grande compositor. Nós temos ele como grande compositor e o temos também como um grande poeta, e ele é reverenciado, é estudado e é elogiado, ele recebe boas críticas em ambos os aspectos, tanto como literato quanto como compositor. Paulo Leminski, por exemplo, Paulo Leminski também foi compositor, também foi publicitário e era um poeta brilhante. Talvez não tenha sido tão estudado academicamente quanto deveria, justamente pela sua relação com essas formas mais populares, que são a música popular, a participação na televisão. O Paulo Leminski integrou a equipe do Jornal de Vanguarda na sua última fase, no tempo em que ele era transmitido pela Rede Bandeirantes de televisão. Então, ele compunha bastante, e também ele era publicitário, e sendo assim, talvez ele não tenha merecido tanto, aliás, ele não tenha sido olhado, merecer ele merece, ele não tenha sido olhado com tanto carinho pela academia. É importante que a gente entenda que tanto a música quanto a poesia têm elementos em comum. O principal deles, o ritmo. Nós já falamos aqui no canal, no segundo vídeo do canal, sobre a importância poética do ritmo. E tem um poeta de São Paulo, Paulo Bonfim. O Paulo Bonfim diz o seguinte, ele diz que o ritmo é a respiração do pensamento. Então, para o Paulo Bonfim, o ritmo é a respiração do pensamento. Então, o primeiro elemento de diferenciação entre a poesia e a prosa, além, é claro, da divisão em versos, foi justamente o ritmo. Depois é que veio a questão da rima. A rima vem bem depois. Tanto que Guilherme de Almeida diz que a rima foi a única corda
que nós adicionamos, que nós acrescentamos à lira dos gregos. Então, Guilherme de Almeida, grande poeta do interior de São Paulo, da cidade de Campinas, ele afirmava isso, né? A única corda que nós acrescentamos à lira dos gregos foi a corda da rima. Então daí a importância, por exemplo, da métrica. A métrica existe por causa do ritmo. A importância das alternâncias de sílabas átonas e sílabas tônicas, igual ocorre, por exemplo, nos sonetos de Shakespeare. Nós já citamos naquele segundo vídeo, né? Nós citamos o poema, o soneto do Dia de Verão. Então tem lá, devo comparar-te a um dia de verão. Shall I compare thee to a summer's day? Então tem um ritmo aí. Shall I compare thee to a summer's day? Existe um ritmo provocado pela alternância entre sílabas átonas e sílabas tônicas. Então o ritmo está presente tanto na música quanto na poesia. E muitos poemas contam com esse recurso da musicalidade. Os poemas simbolistas, por exemplo, os de Cruz e Souza, os de Alfonso de Guimarães, têm muito a presença da musicalidade. Poemas como, por exemplo, Violões que Choram, de autoria do Cruz e Souza. Então, a música e a poesia são irmãs e têm uma relação muito íntima, muito profunda e uma parceria permanente, constante e eu diria mais, uma parceria eterna. Outra prova disso, no disco 5º da Legião Urbana, no início do disco, se eu não me engano, a primeira faixa é uma cantiga medieval, adaptada pelo Renato Russo. Não à toa, quando nós vamos estudar a história da literatura portuguesa, por exemplo, nós passamos pelo trovadorismo, o período trovadoresco, as cantigas de amor e as cantigas de amigo, que são as cantigas líricas, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, que são as cantigas satíricas. Então, esse vídeo responde à velha polêmica e encerra a velha polêmica e responde a uma velha pergunta. Letra de música é ou não é poesia? Sim, letra de música é poesia. Então os letristas devem ser estudados no lugar dos poetas? Não. Os letristas devem ser estudados juntamente com os poetas. Então, a gente vai estudar o Gil e o Caetano, mas também vai estudar o João Cabral de Melo Neto e o Manuel Bandeira. A gente vai estudar o Jorge Maltner, mas também vai estudar o Drummond. A gente vai estudar o Vinícius, a gente vai estudar o Jacques Prévert, a gente vai estudar todos eles, porque todos têm a sua importância. Então isso é o que temos para esse vídeo, isso é o que temos para dizer hoje, é essa a mensagem que nós temos a transmitir. E antes de encerrar o vídeo, eu quero pedir a você que está assistindo a esse vídeo, mas não está inscrito ou não está inscrita no canal, por favor, inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho, use a página de comentários, interaja conosco e nos dê essa força para que nós possamos continuar exercitando esse desafio que é falar sobre poesia no Brasil. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham, que honram, que prestigiam não só esse vídeo, mas este canal. E voltamos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.